Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Vamos agora fechar os nossos olhos físicos, nossos olhos materiais e nos conectar à espiritualidade, aos nossos mentores desta casa, a equipe de limpeza, a equipe de proteção. E vamos elevando nossos pensamentos à ordem dos franciscanos, à fraternidade branca e aos espíritos de luz que se façam presente. Vamos subindo até o colo de nossa mãe, Maria, que ela possa nos envolver com toda a sua amorosidade. E junto dela, vamos até Jesus, nosso irmão, nosso mestre, esse que nos orienta, que nos conduz. E junto dele, vamos até o nosso Pai. E junto com o nosso Pai, vamos abrindo nossos corações e nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa levar as palavras de hoje para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Espero que todos estejam bem. Eu tive a feliz coincidência de fazer a palestra no domingo e hoje também, por causa de mudanças no cronograma. E apesar de eu ter escolhido temas que são parecidos, eles são bem diferentes. No domingo eu acabei falando sobre o legado, que legado que vocês gostariam de deixar para o mundo. E hoje eu vou falar sobre que herança vocês estão deixando, o que vocês estão plantando, quais as sementes que vocês estão cultivando para os filhos ou para as crianças da família. E aproveitando que está chegando o Dia das Mães, falar um pouquinho também da maternidade, mas não só da maternidade, da paternidade também, né? Hoje em dia, a gente sabe que não é só a função da mãe o educar, mas é da mãe e do pai, né? Então, eu vou falar dos pais e não só da mãe. Então, só explicando um pouquinho, legado é aquilo que a gente deixa para além dos herdeiros. E herança é aquilo que a gente deixa para os nossos herdeiros diretos. E aí, eu vou falar sobre a herança espiritual. Não vou falar da herança material, não vou falar de casa, de dinheiro, de carro, né? Eu vou falar da herança espiritual. E eu li alguns textos de vários lugares diferentes, e eles definiram que herança espiritual está entre valores e crenças que nós passamos adiante para os nossos filhos, traumas e experiências e conexão com o divino. Então, os valores e as crenças é aquilo que a gente vai no dia a dia mostrando para os nossos filhos, né? E essas crenças que nós estamos deixando são crenças que impulsionam, são crenças que motivam, são crenças que fazem eles irem para o mundo ou são crenças limitantes? São crenças que bloqueiam, são crenças que colocam travas, são crenças que acabam colocando eles para baixo. A gente tem que começar a pensar, às vezes a gente faz inconsciente, às vezes a gente faz fidelidade sistêmica, às vezes a gente faz por um monte de outras questões. Mas começar a observar o que a gente está semeando, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na forma que a gente está conduzindo. Os traumas e experiências é aquilo que eles aprendem conforme a gente experiencia, como a gente vive as circunstâncias. Quando acontece alguma coisa com a gente, às vezes mesmo sem a gente falar nada, as crianças elas prestam atenção, né? E elas gravam como a gente age perante aquilo, né? Então, um exemplo bobo, a gente vê uma barata. A gente se apavora, a gente mata, a gente chama alguém para vir socorrer, o que a gente faz, né? A criança vai levar aquilo adiante, né? Ela vai reproduzir esse comportamento, né? É um exemplo pequeno, mas eles fazem isso para tudo. Então, qualquer coisa que a gente faz, eles vão copiar, eles vão fazer igual. Então, perante um desafio, a gente foge, a gente enfrenta, a gente paralisa. Se a gente enfrentar, a gente vai ter filhos que vão enfrentar também.
Agora, se a gente tiver o hábito de paralisar, de ficar estagnado, com certeza, na hora que eles também tiverem o desafio, eles vão ter a tendência de ficar estagnados. E da mesma forma, né, se a gente foge, eles também vão ter a tendência de fugir. Então, que a gente possa prestar atenção no como a gente está agindo, porque a gente está influenciando eles o tempo todo. E a experiência com a conexão com o divino, né? O que a gente está passando para os nossos filhos? A gente tem o hábito de orar em casa, a gente tem o hábito de orar com eles, a gente tem o hábito de agradecer, né? A gente tem o hábito de fazer o evangelho no lar, a gente tem o hábito de trazer eles até o centro, a fraternidade, a igreja, né? Independente da religião ou não. A gente vai e não leva eles. Ah, porque eles são pequenos, ou é porque faz bagunça, ou é porque, eles são adolescentes, agora eles não ligam mesmo, né? Então, o que que a gente está passando para eles dessa conexão com o divino, né? Eles veem você orando quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por algum momento de tristeza. Eles veem você pedindo ajuda, eles veem você se recolhendo, ou você faz escondido deles. Porque tem, né, essa coisa de a gente ir pro nosso quarto e rezar escondidinho. Tudo bem, a gente tem que fazer isso pra gente, né? Mas é importante para as crianças e para os adolescentes eles verem isso. Eles têm que ver a nossa conexão também com o nosso pai, com o nosso mestre, com o nosso anjo da guarda. Eles precisam disso, né? Porque eles não vão aprender sozinhos. E aí, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e aí os espíritos falam que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, né? Então, a missão dos pais é amor, responsabilidade, cuidado, educação e a evolução espiritual. Tem um mosquitinho aqui, ó, passando por mim. E, e a gente pode reparar, um gatinho quando nasce, ele tem ali o quê? 8 semanas, ele já tá todo independente. Ele já desmamou, ele já tá andando, ele já tá em outra casa, ele já tá longe da mãe, do pai, às vezes o gato nem conhece o pai, né? Mas e o ser humano? Quanto tempo a gente tem a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância? A gente passa anos aprendendo, né? Porque nós somos um bichinho diferente, né? Nós precisamos, a gente tá nesse ponto de evolução que nós precisamos ser educados, nós precisamos passar por esse processo de aprendizagem, né? E olha que missão bonita dos pais, os pais têm essa missão, né, de educar, de ensinar, de amar, de acolher, que a gente está formando outros seres espirituais, né? E a gente tem que pensar que esses seres são os futuros médicos, são os futuros professores, são os futuros políticos, são os futuros homens e mulheres que vão estar aí no mundo daqui 20, 30 anos, né? E como a gente está educando essas crianças? O que a gente está fazendo? Como que a gente está preparando elas para esse mundo? A gente está preparando para elas serem bons políticos? A gente está ensinando elas a serem bons trabalhadores? Ou a gente reclama do chefe quando chega em casa? E aí ele vai reproduzir reclamando da professora. E aí quando ele virar adulto, ele vai reclamar do chefe também, né? A gente está ensinando eles a parte da rotina, a parte né, que faz parte os dias da semana, ou a gente, segunda-feira, de novo segunda-feira, e reclama da segunda-feira, né? O que a gente está passando para eles? O Ian, uma vez, escola é muito ruim, que escola é péssimo, e é meu filho de 10 anos. Porque a escola, eu não sei, não, é muito chato. Aí eu falei, meu filho, que nada, a escola é muito legal. Eu falei, escola tá os seus amigos lá, tem os professores, você aprende coisa nova todos os dias, né? E quando você crescer, você não vai ter escola, vai ter faculdade, vai ter trabalho, né? Isso faz parte, e tem que ir, é gostoso, você tem que aproveitar enquanto é criança para aprender isso, para depois ficar mais leve, né? Porque quando você não cria esse hábito de ter a constância, de ter a rotina, vai virar um adulto que não consegue manter um trabalho. Porque choveu vai faltar, tá com dor de cabeça vai faltar. Eu não gostei desse trabalho aqui, eu fico um tempo sem, com seguro-desemprego, depois arranjo outro, né?
Então, desde pequena, a gente já tem que aprender sobre rotina, sobre disciplina, sobre constância, para a gente poder continuar as coisas, né? E aí ele falou assim: Nossa, é verdade, né, mamãe? Porque se eu não trabalhar, não vou ter dinheiro, então eu vou ser independente. Eu falei: Exatamente. E você quer ficar dependendo da mamãe para sempre? Ele falou: Eu não. Eu falei: Então você tem que estudar para poder trabalhar para ter sua independência. Então o raciocínio dele já foi além, né? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está passando para eles, porque eles vão absorvendo tudo, né? E ainda eu falei para ele, você tem que estudar para você poder escolher a sua profissão. E se você não tem estudo, você vai trabalhar no que aparecer, ou no que der para trabalhar. Quando você tem estudo, você pode escolher a sua profissão, né? Ele falou assim, é verdade, né, mamãe? Você adora a sua profissão? Eu falei, eu adoro a minha profissão. Ah, o vovô também gosta de trabalhar, né? Eu falei, o vovô também gosta de trabalhar, ele também escolheu a profissão dele, né? Então, estude para você poder ter alguma coisa. E aí, essa semana, eu estava escutando o Rossando Cleanley, que ele tem um podcast que chama Cuidando da Alma, e ele tá falando sobre adolescência esses dias, né? Saiu a série Adolescência e ele tá falando muito. E aí ele pergunta: quem está educando seus filhos? São as telas, né? Porque agora o que a gente mais faz? Ah, vou fazer comida, Tó, fica aí no celular um pouquinho enquanto eu faço a comida, daqui a pouco eu volto. Ou vai sair para um restaurante, quer conversar com o marido, quer conversar com os amigos, dá o celular para a criança enquanto vocês conversam. Ah, vou limpar a casa, dá o celular para a criança para você limpar a casa. Então, a gente acaba delegando para o celular uma coisa que era para a criança participar, que era uma coisa para a criança estar junto, para ela observar, para ela aprender, para ela ir construindo o próprio caráter dela, né? E ele fala muito que a internet, o uso das telas está fazendo um desserviço, porque você vai lá e ensina. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Aí a criança vai lá assistir um desenho, dá um exemplo da Macho Urso, que pinta e borda e faz tudo que ela quer e não tem disciplina nenhuma, não tem regra nenhuma, não aceita bronca, ninguém manda nela. Aí tudo aquilo que você falou que não pode, ela vai lá e faz tudo e a criança copia. Aí a criança copia, aí você fala não pode, aí ela faz igual a Masha. Não aceito. E vai lá e faz pior, né? Então, a internet, ela tá fazendo ela tá desinformando as nossas crianças e os adolescentes. Porque a gente acaba ensinando. Para criança, vai mais essa questão de comportamento, né? Mas para os adolescentes, está pegando um lugar muito mais profundo, né? A gente vê que para as meninas está pegando muito pela aparência, está pegando muito sobre a beleza, né? Sobre o estereótipo de corpo, né? E isso vai gerando uma insegurança nas meninas, muito forte, porque elas querem seguir aquele padrão, né? Então, e pros meninos já tá em um outro lugar, porque eles têm que ser fortes, eles têm que dar conta, também têm que ser bonitos, eles também têm que é, ser melhores e tem que ser. Então, assim, por um lado, as mulheres têm que ser frágeis, os homens têm que ser fortes, e aí a gente vai gerando um desequilíbrio, né? É... Ai, como você falar, eu saí até no negócio aqui que eu ia falar. Mas, voltando um pouquinho aqui. É, Então, os pais têm essa missão, né, de a gente poder educar os filhos aí na infância. E o educar não só na parte de educação de caráter e de moral, mas também essa função espiritual, né? E os pais, é, eu pulei aqui tudo, voltei, deixa eu voltar. Aí só falando dos pais um pouquinho, que os pais, a gente está falando tanto dos pais biológicos quanto dos pais adotivos, né? Que também exercem a paternidade e a maternidade através da adoção, né? Que os filhos não são só biológicos, isso tem que deixar bem claro também. Os pais.
A função de pais é para a gente praticar o amor incondicional, o perdão, a paciência e o amor fraterno, eternamente. Porque quando a gente está nesse lugar, independente daquilo que o filho faça, não é que a gente tem que aceitar e passar a mão na cabeça, mas como educadores, a gente tem que saber acolher e ajudar a direcionar, né? A gente não pode também abandonar porque fez errado ou porque está errando, né? Então a gente tem que exercer com afinco esse amor incondicional, essa fraternidade, né? E os filhos, por outro lado, eles, por que que eles estão vindo? Para aprender e para evoluir, né? Nada por acaso, ninguém nasce numa família por acaso. Todo mundo tem o pai e a mãe certo para você, para poder crescer, para poder evoluir, para poder aprender aquilo que está precisando no momento. Eu converso às vezes com alguns pacientes e alguns me relataram esses dias que uma das maiores erros que eles perceberam durante a educação foi não levar em alguma religião. E agora eles criaram um distanciamento tão grande dos filhos que eles estão com dificuldade de trazer eles para o lar agora. Porque eles foram crescendo, sempre foi essa coisa dispersa, aí chega na adolescência, se afasta mais ainda, e quando chega na fase adulta, eles não conseguem mais se conectar. Então chega dia das mães, cada um vai para um canto, eles não conseguem se reunir, né? Mesma coisa Natal, Páscoa, essas festas comemorativas, às vezes aniversários, porque foi criando esse distanciamento, né? Então a gente tem que cultivar os laços, a família, desde pequenininho tem que ensinar eles e tem que criar esse vínculo. E a religião é importante, independente de qual seja, porque além de você criar o vínculo da família, você cria o vínculo, a conexão com o divino, né? E assim, meus pais me criaram na católica. Meus pais são católicos, meu pai não é praticante, mas a minha mãe é. E ela optou por me educar no catolicismo. E aí fui, fiz tudo que tinha que fazer, fiz primeira comunhão, fiz crisma e cresci. Só que quando chegou na fase da crise, os meus pensamentos já não concordavam mais, tudo. Mas aí minha mãe falou assim, ó, terminando a crisma, você segue o que você quiser. Falei, então tá bom. Terminei a crisma, falei, então tá, agora eu quero ir num centro, não quero mais na igreja. E comecei a frequentar um centro espírita, uma casa espírita. Fiquei uns anos lá e depois tive aquela fase de não frequentar lugar nenhum. E um dia ali, um dia outro ali, cada religião eu ficava pingando, mas acabei me desconectando e comecei outras fases da minha vida. Só que no momento de dificuldade, no momento que as coisas começaram a dar tudo errado, você tem aquela base. E aí eu voltei para a igreja. Eu voltei para lá porque era o que tinha de base, era o que tinha, né, que estava ali sólido dentro de mim, porque foram muitos anos. Então eu voltei para a igreja. E aí, depois de um tempo na igreja, eu voltei pro espiritismo, mas, mas ali, naquele momento, que eu não sabia mais para onde ir, que eu não sabia mais onde pedir ajuda, aquilo que minha mãe plantou lá desde pequenininha até a adolescência estava lá dentro. E aí eu pude acessar isso, eu pude buscar e achar o caminho de volta, né? Que apesar de não ser o que eu acredito, mas naquele momento foi o que me serviu de suporte, né? Então, quando a gente dá essa base para as crianças, não importa a religião, em algum momento, quando elas precisarem, elas vão ter aonde acessar, elas vão ter aonde voltar, elas vão ter onde recomeçar, né? Então a gente precisa ensinar eles, a gente precisa ensinar, tem que pegar na mãozinha e falar assim, não, agora a gente vai agradecer, não, agora a gente vai pedir, agora tem que ensinar eles, né? Às vezes pra gente é tão automático, pra gente é tão fácil, a gente para um pouquinho, Deus, tô precisando de uma ajudinha aqui, só que a gente não mostra isso pra eles, né? E eles precisam ter essa convivência. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que a gente tem que prestar atenção cada vez mais nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque a cada dia que passa as informações chegam mais rápido e chegam às vezes primeiro que a gente, né?
As minhas pequenas esses dias descobriram que eu não existi Coelhinho da Páscoa, nem Papai Noel, e a informação foi muito rápido. O Ian, na fase dele, ainda ele. Ai, mãe, eu acho que foi mais devagar, fui perguntando uma ou duas vezes, elas já chegaram com a informação pronta, né? Mãe, não existe, pronto, acabou e já me contaram. Então, a gente tem que estar ligado também no que está acontecendo, né? A gente também não é porque a internet traz a desinformação que ela é só isso. Ela também traz muita informação e traz muito conteúdo. A gente tem que escolher o que a gente vai buscar e escolher o que vai passar para eles também. Também está na nossa função de educador e de orientador o que eles vão consumir, né? A gente não pode deixar aberto. Orienta o que eles podem assistir, o que eles podem ouvir, porque isso vai moldando eles. E é isso. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade de reencarnar mais uma vez, de ter filhos, de ser pais ou não. Também é uma escolha, não é obrigatório, né? Nós temos todo o direito de escolher. Mas se optamos por essa missão, que possamos executá-la da melhor forma, com muito amor, com muita fraternidade, que a gente possa, de verdade, entender que essa tarefa não precisa ser pesada, ela pode ser doce, pode ser suave, ser tratada com leveza, e que possamos ver como uma oportunidade de crescimento para nós e também para os nossos filhos. Que possamos colocar Jesus à frente, que assim como orientamos nossos filhos, que Jesus seja o nosso mestre e nosso orientador. Que assim, graças a Deus e graças a Jesus.